E aí galera, vamos para a aula de Física 2, a aula 21. Vamos falar, né, o assunto é instrumentos ópticos. E agora a gente vai falar dos defeitos da visão. Defeitos na visão. O primeiro defeito é a miopia. O que é a miopia, gente? É quando a gente tem a imagem sendo focalizada antes da retina, tá? Quais são as causas para essa miopia? Principais causas. Olho alongado. Se o olho é alongado, a gente não vai conseguir, se aqui tiver tudo funcionando perfeitinho, aqui no cristalino, né, ou lente, e a córnea, cristalino de cá e a córnea de cá, se ele for alongado, você não vai conseguir com tanta facilidade focalizá-la na retina, né? Outra coisa que pode acontecer é o sistema lente mais córnea vai ter alta avergência, geralmente é por uma grande densidade de proteínas neles, isso tem um índice de refração maior do que o normal, tá? Às vezes acontece também, por exemplo, quando vai surgir alguma doença como catarata, você vai mudando o índice de refração e aí pode ocorrer esse tipo de problema. Então essa alta avergência ela pode ocorrer por causa da alta densidade de proteínas, a alto índice de refração, mas pode ser também por causa de raio de curvatura, tá? Fator puramente geométrico, então por isso que eu coloquei discriminado aqui, ó. Com a pessoa que vai ter miopia, então ela vai enxergar bem de perto, porque o sistema tem alta avergência, tá? E vai enxergar ruim de longe. Então, como que a gente vai consertar isso? Colocando lentes divergentes para jogar aquela imagem lá para a retina, né? Diminui essa avergência aqui, fazendo jogar lá para a retina a imagem. Ou seja, a imagem, aqui está o objeto, ó, na lente divergente, não importa onde o objeto esteja, a imagem é virtual direita e menor. Se você pegar o óculos de um míope, você vai ver que vai ficar tudo pequenininho, tá certo? Aqui o intervalo de acomodação visual para uma pessoa normal, tá? Em média aqui o ponto próximo fica a 25 centímetros, né? Aqui tem uma distância de 25 centímetros e o ponto remoto está para o infinito. Para o míope acontece uma aproximação do ponto remoto, aqui ponto remoto do míope não vai ser o infinito, tá? Passou desse ponto remoto do míope, ele não enxerga com nitidez, fica tudo embaçadão. E o ponto próximo se aproxima também, que o ponto próximo do míope vai ser menor do que 25 centímetros, então, em média, tá? Lembrando que, por exemplo, com a juventude, esse ponto próximo pode ser já naturalmente mais menor, né, de 25 centímetros. Eu vejo, por exemplo, a minha filha, que tem 3 anos de idade, quando eu estou gravando esse vídeo, ela enxerga as coisas com nitidez muito próximas. Tá? Você fica até assustado, velho. Ela gruda o celular no nariz, é impressionante. Como que a gente vai solucionar isso então? A gente coloca uma lente divergente para objetos que estão longe, né? O objeto vai estar além do ponto remoto do míope. E aonde que eu vou jogar a imagem daquele objeto? Exatamente no ponto remoto do míope, porque lá ele enxerga. Sacou? Então o objeto está além, eu trago ele para perto, ok? Já que de perto ele enxerga legal. Então olha para você ver aqui a formação da imagem, ó, o objeto está longe, ele vai para perto. E a gente calcula direitinho para jogar lá no ponto remoto do míope a imagem. Tá certo? Como que a gente pode calcular isso? A gente sabe que a divergência, ou 1 sobre foco, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente considera que esse P é muito grande, joga então 1 sobre P para 0. 1 sobre P vai ser um número irrisório, tá? Ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P', logo F é igual a P', ok? O P' é a distância da lente até a imagem, ok? Essa distância é quem? O ponto remoto do míope, ok? Então o P' ele tem que ser igual àquele ponto remoto do míope, só que tem um detalhe. Aqui tem um menos, porque a imagem vai ser virtual, o P' é negativo, tá? O foco vai ser negativo, o foco da lente divergente não é negativo? Então faz todo sentido aqui. Então você quer achar qual que é o foco? Menos o ponto remoto do míope, porque eu vou pegar o objeto e jogar lá no ponto remoto, tá certo?
Então, um exemplozinho básico. Uma pessoa enxerga com nitidez objetos localizados a distâncias inferiores a 4 metros. Ou seja, passou de 4 metros, fica embaçado. Esse é o ponto remoto do míope, 4 metros. Qual será o grau da lente? Quando falo o grau da lente, está falando a vergência. Qual que é a vergência? Usada para a correção dessa miopia. O foco vai ser menos o ponto remoto do míope. Que eu vou pegar a imagem que tá, o objeto está lá longe, eu pego a imagem e jogo para lá, aqui é nos 4 metros que ele consegue enxergar. Então vai ser menos 4 metros. Eu tenho que deixar em metros, não posso deixar em centímetros, porque agora eu vou calcular a vergência ou convergência, que é 1 sobre foco. Então é menos 1 sobre 4, menos 0,25 dioptrias. Então quando você vê lá na receita lá, olho esquerdo, menos 0,25, quer dizer que tem um pouquinho de miopia, bem pouquinho, e aí o foco vai ser de 4 metros daquela lente, tá certo? Lente divergente. Agora vamos falar da hipermetropia. Hipermetropia já é o inverso. A imagem focaliza depois da retina. Quais são as principais causas? Olho curto, o sistema lente córnea com baixa vergência, né? E isso pode acontecer porque a geometria está favorável àquilo, ou seja, eu tenho um sistema de lente de córnea que são menos abaulados, tá? O foco é maior. Ou ele tem baixa vergência por baixa densidade de proteínas no cristalino. Então é baixo índice de refração da lente do cristalino. Como que vai acontecer com ele? Ele vai enxergar bem de longe, mas vai enxergar ruim de perto. De perto você precisa do foco pequeno, alta vergência, ele não consegue, tá certo? De perto fica tudo embaçado. Enquanto com as 25 centímetros, 30 centímetros, a pessoa enxerga tranquilamente, né, sem muito esforço, assim. 30 centímetros está tranquilo, sem esforço nenhum. Agora a pessoa hipermétrope, ela não vai conseguir. Ela vai ter que afastar a coisa para ela enxergar com nitidez. Então como que a gente corrige? A gente vai corrigir com lentes convergentes, né? Já que aqui o sistema não está convergindo ou o olho é muito curto, a gente tem que convergir mais os raios. Lembrando que para lente convergente, a gente conseguir formar aquela imagem direitinha, a gente vai ter uma imagem ampliada, ao contrário da divergente. Na divergente a imagem fica pequena, né? Agora aqui a imagem vai ser virtual, direita e maior, ok? Bom, aqui ó, o ponto remoto da pessoa normal, né? Um olho médio é no infinito, ponto próximo a 25 centímetros aqui do olho. Para o hipermétrope, o ponto próximo do hipermétrope é maior do que 25 centímetros. Se tiver daqui para frente, ó, enxerga tranquilo. Mais próximo, fica embaçado, tá? A imagem projeta depois da retina. Como que eu vou consertar isso então? O meu objeto está próximo, está embaçada a imagem dele, eu vou colocar uma lente convergente de maneira que eu projete a imagem lá no ponto próximo do hipermétrope, tá? E eu vou querer enxergar um objeto bem se ele estiver ali a 25 centímetros para frente. Não precisa também criar uma lente para o cara enxergar o troço a 2 centímetros, tá? Vamos botar ele para enxergar igual uma pessoa média, ok? Pelo menos assim que a galera faz. Então você pensa que o objeto vai estar a 25 centímetros da lente e calcula para jogar a imagem lá no ponto próximo do hipermétrope, tá? A continha fica assim, ó. A vergência que é 1 sobre foco, isso é 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente vai colocar o objeto aqui, ó, a 25 centímetros. Eu vou colocar em metro porque eu estou calculando vergência, tem que ser metro. Então o P fica 0,25 metros. E o P' é o ponto próximo do hipermétrope, porque eu vou querer jogar a imagem lá no P', tá? Lembrando que aqui a formação de imagem, ó, joga lá para trás. Aí fica maior e fica lá para trás, tá? Então não pode esquecer do sinal negativo, porque aquela imagem ali vai ser virtual. Logo o P' é negativo, é um número negativo. E como o ponto próximo do hipermétrope eu não vou colocar um número negativo aqui dentro, a gente tem que colocar esse sinal menos ali. Então
Então a vergência vai ser 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Então um exemplozinho básico, uma pessoa com hipermetropia precisa colocar objetos a 50 centímetros dos seus olhos para enxergar com nitidez. Esse é o ponto próximo do hipermétrope. 50 centímetros ou 0,5 metros. Qual será o grau da lente? Vergência, que é 1 sobre o foco, é 1 sobre o P, eu vou querer colocar o objeto a 0,25 metros, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope, 0,5. 1 sobre 0,25 é 4, né? Que é 1/4. 0,25 é 1/4, passo 4 lá para cima. Menos, esse aqui é 1/2, né? Passo 2 lá para cima. Então fica 4 menos 2. A vergência então é de 2D. Positivo, olha que interessante. Positivo, porque o foco é real, positivo, a lente é convergente, tá? Então vai estar lá na receita do seu oftalmologista, mais 2. Eles não colocam unidade de medida, né? Só deixa mais 2 lá. Quer dizer, pô, tem 2 graus de hipermetropia, né? O foco vai ser de quanto? O foco do bichinho vai ser 1 sobre 2, meio metro. É o inverso. Ok? Agora, presbiopia. Presbiopia que a gente chama de vista cansada, né? À medida que a idade vai avançando, você vai perdendo força nos músculos ciliares, que quando estão contraídos, relaxam os ligamentos e fazem o cristalino ficar gordinho, com distância focal menor, maior vergência. Então, se você perde força nesses músculos, você não consegue ter vergência, você não enxerga de perto, tá? Pode acontecer também do cristalino lente ficar mais duro, perde elasticidade com a idade, tá? Resseca. Então, aí se você perde elasticidade, você não consegue ter tanta vergência, tá bom? A conta é igualzinha do hipermétrope, é igualzinha do hipermétrope, tá? Muda nada. A presbiopia e a hipermetropia são muito parecidas. Não pode esquecer do sinal negativo, porque a imagem é virtual. Agora, o astigmatismo é diferente desses 3 que a gente já falou. O astigmatismo é quando eu tenho mais de um foco. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Mas eu tenho mais de um foco. Como assim? Como que eu vou ter mais de um foco? Eu vou ter mais de um foco quando aqui não for esférico. Ou o cristalino ou a córnea não forem esféricos. Eles podem ser mais um eixo mais arredondado do que o outro. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter uma curvatura menor do que aqui. Então não tenho simetria esférica, tá? Aqui é um raio de curvatura e aqui é outro. E aí eu vou ter 2 focos. Um foco devido a essa parte e um foco devido a essa parte. Essa parte mais abaulada vai concentrar os raios mais próximos. Essa parte aqui que é com raio maior, a vergência menor, que ela é menos abaulada, ele vai concentrar lá na frente. Então vou ter 2 focos, tá? Para esse caso. Então a causa é a simetria, tá? E enxerga ruim de perto e de longe. Esse é o meu caso. Eu tenho astigmatismo e não enxergo bem em lugar nenhum, de jeito nenhum. Sem óculos, impossível. Como que eu corrijo? Com lentes cilíndricas, tá? Cilíndrica porque não vai ser esférica, né? Eu tenho que ter uma assimetria ali nas lentes. Aqui, gente, é a visão normal de um cara com astigmatismo, né? De uma pessoa com astigmatismo. A gente vê esses raiozinhos aqui, ó, esse embaçamento assim, ó. Se você tá vendo isso aqui, provavelmente você tem astigmatismo, tá? Que a pessoa normal vê assim, gente, ó. Tá? Aqui tá exagerado, mas esse aqui é real, tá? Antes de eu saber que eu tinha astigmatismo, eu pensava que todo mundo enxergava assim, mas não é, tá, gente? Se alguém aí tá achando que todo mundo enxerga, você tem astigmatismo, não sabe, tá joia? A gente confunde muito D com O, A com R, sabe? Porque tudo fica meio embaçado. Então dá essas confusões. As lentes cilíndricas, elas vão ser assim, ó. Elas vão ter uma preferência de eixo, tá? Aqui tá abaulado só num eixo, mas pode estar abaulado no outro também, um pouco, tá? Aqui um desenhozinho ilustrando aquilo, que está o objeto. E aí você percebe que aqui no eixo X, ó, onde está um azul, eu tenho maior vergência. Está focalizando antes da retina. E aqui no eixo Y,
eu tenho uma vergência adequada para projetar lá na retina, tá? Então tem que consertar isso aqui. Como que a gente faz? Diminui a vergência, bota uma lente divergente só para esse eixo X, ó. Então a gente faz uma coisa assim, ó, tá? E aí esse foco vai parar lá, tá? Você faz coincidirem os focos, ok? Aqui eu peguei alguns exemplos, meu, da minha esposa e da minha sogra. Eu tenho astigmatismo, a lente cilíndrica, dá pra ver qual que é? Essa aqui, né, ó. E eu tenho um grau maior no olho esquerdo, ó. Tá certo? Fica espichada os raios de sol, tá? Aqui eu apontei pro chão, tá? Eu tirei uma foto de cima para baixo, no chãozinho ali do meu quintal, e dá pra ver claramente, né? Aqui tem mais grau e que dá uma espichada assim. Aqui, ó, tá espalhando os raios de luz. Que lente que é essa? Convergente ou divergente? É divergente. Divergente é para quem tem hipermetropia ou miopia? É para quem tem miopia, tá certo? Então essa aqui é da minha esposa, ela tem miopia. E aqui é da minha sogra, um grau elevado, tá? Muita vergência aqui, ó. Vergênciazinha positiva. Ela tem o que, gente? Hipermetropia, tá certo? Ou presbiopia, ou misto dos dois, tá? Mas eu acho que ela tem hipermetropia. Então concentra bastante, lente convergente braba aqui, ó. Agora olhando as imagens, então aqui lente divergente para miopia, lente convergente para hipermetropia, lente cilíndrica para astigmatismo. Aqui eu tenho exemplos da imagem que é formada por essas lentes, ó. Essa aqui é da minha esposa, que ela tem miopia, lente divergente, então forma uma imagem menor, né? Tá dando para ver? Ó, aqui o objeto, lente divergente, ó, afastando em direção do foco, passando pelo eixo do centro óptico aqui, e aqui o encontro do prolongamento com esse raio forma uma imagem menor. Tá dando para ver, né? Claramente que tá menor. E aqui, ó, é a lente convergente da minha sogra, que tem hipermetropia. E aí você vê uma imagem maior, tá? Tá dando pra ver, ó. Aqui tá grandão e aqui tá pequenininho, tá certo? O meu astigmatismo não fica bom de observar ali, mas eu fiz um negócio interessante para a gente ver o efeito da minha lente. Ali tem um círculo perfeitinho, tá? E aí vamos ver quando eu mudo os eixos do óculos lá, ó lá. Alonga para um lado, ó, alonga para o outro, tá vendo? Dá pra ver que é cilíndrico, né? Não é esférico, senão ia continuar o formato esférico daquele círculo lá, né? Continuar uma circunferência. Aqui virou uma espécie de elipse. Beleza, galera? Por hoje é só. Um grande abraço para vocês.